Lá combatentes do Canal da Guerra. Nascido em 1958, o general Ben Hodges é um general de 3 estrelas do Exército dos Estados Unidos, né, tenente-general, que foi comandante das forças terrestres americanas na Europa. Ele deu baixa do Exército, né, depois, e hoje ele atua como ele é desses think tanks atlanticistas aí, atua como comentarista em diversos meios de comunicação, foi um dos maiores propagandistas aí da ajuda à Ucrânia, né? Recentemente ele admitiu numa entrevista, vou deixar até o link aqui na descrição, que não foi a Ucrânia quem falhou, foi o Ocidente. Bom, até aí seria interessante que ele fizesse essa reflexão, né? Mas ela não vem caracterizada pela coisa mais importante dessa vida, que é a autocrítica. Ele não fez uma autocrítica do quanto que ele errou. Por exemplo, ele continua insistindo naquela que o exército russo não tem capacidade, que estão sofrendo não sei quantas baixas, que a Ucrânia pode vencer, que se entregar mais armas os ucranianos vão em frente, etc, etc, etc. Olha, a notícia é ruim para o general Rhodes. A gente tem uma notícia ruim para ele e uma péssima para o contribuinte americano. A notícia ruim para ele é que a Ucrânia não pode ganhar essa guerra. A notícia péssima para o contribuinte americano é que se o Rhodes representar a média dos oficiais dos Estados Unidos, eles vão perder a próxima guerra. Por quê? Porque o homem é um completo imbecil. Essa aqui é a realidade, tá? Ele ainda vive no mundo da Guerra Fria, ele vive no mundo dos soviéticos mauzinhos, americanos bonzinhos. Ele acha que o contribuinte americano, que tem milhares e sem teto na rua, tá? E está vendo a sociedade ser comida aí por drogas como o fentanil, que eles vão achar normal você entregar mais de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia o ano que vem. Ele acha que só tem trouxa nos Estados Unidos, como também acha que só tem trouxa na Ucrânia, né? Que vai se jogar embaixo da artilharia da Rússia. Alguém precisa falar pro Ben Rhodes que a história não é bem essa. Outra coisa também, né? Ele reclama aí que os americanos não deram os armamentos suficientes para a Ucrânia, armas de longo alcance, F-16, aquela cantilena toda que a gente está cansado de ouvir. Só que ele foi um dos apoiadores da ofensiva ucraniana. Então, se ele sabia que as coisas estavam ruins, ele não deveria ter apoiado, falando não está em condição. Que é o que um general competente e honesto faz, falando não tem condição de ir para frente esse ataque. Eu acho que esses, tem uma expressão americana que eu gosto muito, chama-se Monday Morning Quarterback, que é aquele jogador, aquele cara que comenta jogo na segunda-feira. Não, fulano devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, mas você não estava lá jogando, meu amigo. Uma que é segunda-feira, outra que você não estava jogando. Então eu acho assim, esse pessoal tem assim a opinião do que deveria ter sido feito, mas na época deixou-se fazer e não se falou nada. Essa que é a verdade. O Rhodes, então, um cara que vive no mundo da lua, só olhar o Twitter dele, vocês vão ver que o homem é completamente lunático, tá? Nas suas opiniões aí. Como o general é péssimo, porque ele falta autocrítica. Eu falo sempre que uma das coisas mais importantes, tá? De um analista militar é a capacidade de perceber os pontos que não estão bem na coisa. E ele não consegue, parece que ele não consegue olhar para essas coisas aí. Ele acha perfeitamente normal os americanos terem gastado 2 trilhões de dólares em 20 anos de guerra no Afeganistão que não deu em nada. Ele acha normal, ele acha que isso é certo, que o contribuinte americano vai continuar suportando essas aventuras indefinidamente. Eu penso que o Rhodes deveria andar pelas ruas aí, né, de Chicago, de Los Angeles, etc., para ver como é que os seus compatriotas estão vivendo, porque parece que ele não sabe disso. Ele deve viver bem com o salário de general de 3 estrelas dele aí, mais o dinheiro que ele deve receber dos think tanks americanos, e acabou esquecendo o que está acontecendo nas ruas. Era melhor os Estados Unidos olharem mais para a Califórnia do que para a Ucrânia. Essa é que é a verdade. Então, isso aí, eu penso que o Rhodes é representativo da média do que é o oficialato americano hoje em dia. Eu já fiz vários vídeos falando disso aí. Então, o pessoal que não entende o que é o mundo, o pessoal de pouca cultura, sabe? São abestalhados, metidos. É um pessoal que acha que o resto do mundo é inferior, que só eles que sabem, que eles sabem fazer, etc. Então, em certo ponto da entrevista, ele fala daquela conversa dos Estados Unidos, o arsenal da democracia que produziu armas na Segunda Guerra, etc, etc. Só que ele não sabe que hoje os Estados Unidos não tem mais essa capacidade de produzir armas, porque essas indústrias que em 1942, né, foram o arsenal da democracia, 42, 43, estão todas na China hoje. Né? Que gente com a mentalidade de jegue que nem ele fizeram isso. Né? Autorizaram a exportação
dessas empresas para a China. E os Estados Unidos não tem mais o poder que eles tinham antigamente. A verdade é aquela história, né? É como o pessoal diz naquele ditado, comendo urubu e arrotando o peru. Eles pagam somos poderosos, etc., mas as indústrias estão todas na China e as fontes de matéria-prima estão todas na mão da Rússia. Então a situação americana não é boa, fora o problema de recrutamento, né? Os Estados Unidos hoje não conseguem mais recrutar gente em número suficiente, pelos problemas de wokismo, a própria cultura das Forças Armadas Americanas, que é um negócio assim pavoroso hoje em dia, e gente como Rhodes, que dirigiu o estabelecimento militar americano, tem culpa no cartório, tá? Na proliferação desse tipo de política aí. De maneira que eu me surpreendi pela entrevista dele, eu esperava mais, foi horrível, como sempre, sempre, né? O mundo de fantasia que ele vive, ele acha ainda que a Ucrânia pode ganhar essa guerra, os Estados Unidos podem se esforçar mais um pouquinho, não vê que a Ucrânia já está destroçada, tá? Que a economia americana, da Ucrânia já era, morreram milhares, centenas de milhares de ucranianos aí. Tem uma hora que ele fala um negócio engraçado, né? Que o comandante da frota naval da Rússia deve achar que a ofensiva ucraniana está indo bem. Pelo amor de Deus, mesmo que ele ache isso, não é verdade. A ofensiva ucraniana falhou em toda a linha. Eu preciso lembrar uma coisa, eu até vou fazer um vídeo disso, porque já me perguntaram uma vez. De fato, a frota naval russa sofreu grandes perdas na Ucrânia, ninguém tem dúvida disso, grandes perdas no Mar Negro. Eles tiveram que fazer a mesma coisa que os britânicos fizeram depois do ataque ao HMS Sheffield, né? Recuaram a frota mais para leste, os russos fizeram isso também. Os britânicos fizeram isso nas Malvinas e os russos agora fizeram isso no Mar Negro. Eu preciso lembrar que nem a Argentina nem a Ucrânia praticamente tinha marinha. A Ucrânia porque não tem mais, foi toda afundada, e a Argentina porque a marinha se acovardou e ficou nos portos. Então nenhum dos dois tinha, mas mesmo assim conseguiram afastar a frota, o que não quer dizer nada. Os argentinos afastaram a frota dos britânicos e perderam a Guerra das Malvinas. E os ucranianos afastaram a frota dos russos, também estão a perder. A verdade é o seguinte, essa guerra da Ucrânia, em termos navais, ela mostra que as grandes frotas vão passar apertado daqui para frente com drones e mísseis. Mas o que está em jogo ali não é o domínio do Mar Negro, porque se os russos também não podem transitar com a sua frota naval, né, em segurança pela parte oeste do Mar Negro, os ucranianos também não conseguem usar o porto de Odessa. Então, no Mar Negro, na verdade, existe esse tão almejado stalemate aí, esse impasse, né, que o Ocidente quer, mas em terra isso não está acontecendo. A Rússia está levando a Ucrânia de roldão, e alguém precisa contar isso para o general Ben Hodges.